Boa noite, gente. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, Virgínia, tudo bem? Que bom que, apesar do feriado, né, tem gente ainda a fim de falar sobre isso, né? A gente estava semana passada, quem estava aqui, a gente viu algumas coisas importantes sobre esse esquecimento do passado, né? Sobre um pouquinho da história, para que a gente sempre lembre de que esquecer o passado faz parte de duas coisas, né? Esquecer o passado é uma, digamos assim, uma consequência, um efeito de duas causas. Primeiro, porque sem ela não conseguiríamos experimentar de novo e viver de novo, porque senão ficaríamos loucos. Pense. Aí você ia ficar procurando só aquele que você se deu bem, né? Que você gostou e tal. Não ia querer ficar próximo de quem te fez mal. Essa é a primeira lei. E segunda, para atender a essa lei, a nossa condição evolutiva e a nossa condição até esse momento de evolução biológica, pela lei divina, digamos assim, nós estamos nesse patamar do esquecimento. Por quê? Porque a gente ainda tem pesados karmas, como a gente fala, né? Pesadas provas. É porque somos ruins? Não, é porque ainda estamos aprendendo. Então, o que a gente não sabe ainda, a gente faz errado, com a gente e com os outros. Então, por isso a condição. Então, as duas coisas andam juntas. Tanto a condição, digamos assim, desse momento evolutivo, enquanto consciência, e automaticamente junto a condição que tudo isso a gente viu, né? Tudo isso e a condição cerebral, que essa aqui a gente viu já na outra vez, nós estávamos aqui semana passada, né? Que porque que pede a lembrança do seu passado. E aí é isso que eu falei, que a gente não pode, não tem condições de ver atrás, porque não teríamos condições de exercitar dessa vez, né? Então, e aí, lembrando daquilo que eu falei, estamos numa condição de frequência, de vibração mais lenta, aí eu já estou falando de matéria, efetivamente, do que espiritualmente uma frequência vibracional muito mais alta. Então, o nosso cérebro biológico não tem condições, enquanto equipamento, né, digamos assim, hardware, de decodificar tudo que guardou, tudo que guarda. Porque a gente guarda o tempo todo. Lembra que eu falei? Pode ser bom, ruim, pensamentos, enfim, informações boas ou ruins. Guarda o tempo todo. O espírito guarda, né? Mas o cérebro não tem condições de decodificar tudo. Por isso que às vezes a gente fala, acha que lembra alguma coisa, mas vem confuso num sonho, principalmente. Então, não podemos esquecer, porque andam juntas. Não tem como fazer separado um do outro. Tá? Então, assim, a evolução não é uma evolução a espírito, então posso jogar meu corpo fora. Não. A evolução acontece concomitantemente, as duas juntas, andam juntas. Um dia, não sei, teremos a cabeça desse tamanho, o cérebro desse tamanho? Por que tem outros seres que têm outros tipos de formação física? Porque é de acordo com a necessidade da experiência que ele está vivenciando, tá bom? Então vamos lá, continuando agora com a pergunta 393, e hoje a gente tem o leitor mor. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Como pode aproveitar da experiência de vidas de que se esqueceu? Concebe-se que as tribulações da existência lhe servissem de lição se recordasse do que as tenha podido ocasionar, desde que, porém, disso não se recorda. Cada existência é, para ele, como se fosse a primeira, e eis que então está sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus?
Vamos lá. Primeira coisa que eu pergunto a vocês: vocês acham que ter esse esquecimento é mais positivo ou mais negativo? Positivo. Mais positivo. Mas ele é negativo também? Também. Ele também é negativo, a gente esquecer total. Porque, vamos pensar bem friamente. Como você pode ser responsável por alguma coisa que você não se lembra? Vocês já se perguntaram isso? Ah, mas Deus quis assim. Esqueçam. Eu não estou falando dessa formalização, mesmo porque vocês sabem a minha concepção de Deus. Não é alguém. Mesmo porque seria muita petulância a gente achar que Deus é um ser como a gente. Quando a gente fala que a gente é filho e é como ele, é porque a gente é emanado dele. Então a gente é partícula dele, como eu falo sempre. Mas a gente não pode imaginar um Deus ser. Existe? Existe. Então vamos ler lá na Bíblia que existe o Deus Criador, que foi denominado Deus, e existe o Deus Amantíssimo, que é o que é tratado da inteligência suprema, que não tem forma, certo? Então, assim, se ele não tem forma, não existe dizer que ele dá para um, não dá para outro o lance da justiça. Então, uma vez que você é emanado dele, é com você. Não é ele dizer, isso eu deixo, isso eu vou permitir. Não, não existe isso. Porque é ele experimentando através de você. Então, assim, a justiça, como é que eu posso dizer de existir uma justiça divina? É as leis divinas, de que tudo que eu tenho direito, você também tem. Essa é a justiça divina. Põe o nome que quiser, mas essa é a justiça para todos. E é justo para um e não para o outro? Não. Então, assim, isso a gente fala daqui e a gente fala de nós em relação a outros seres tratados diferentemente. Então, assim, por isso que eu perguntei, é positivo? Muito, no momento que a gente está de evolução. Mas é negativo? Também. Se a gente for analisar fria, mas Deus quis assim. Esqueça isso. Deus não quis nada. É ele sempre experimentando. A responsabilidade do que você faz com isso é sua. É sua. Porque vocês sois deuses. Então, é isso que a gente precisa vestir de vez. Para ter essa informação, para ter essa noção. Então, por que ele é negativo? Porque é muito triste falar, você vai pagar por alguma coisa, por isso, isso, falar, mas nem estou sabendo o que fiz. Não é assim? É injusto, não é? Isso não é justo. Você não sabe o que fez. Então, pelo momento evolutivo que está, é positivo. Mas pretendemos chegar a um momento de evolução em que não exista mais esse véu. Então é para isso que a gente precisa lutar. É para isso que a gente precisa buscar. E de que maneira que fala assim, concebe-se que as tribulações da existência lhe servissem de lição, se recordasse do que as tenha podido ocasionar. Se eu sei que eu fiz alguma coisa a Nelma, e aquilo doeu, eu tenho consciência do tanto que doeu, aí ok, eu posso lembrar. Mas se eu fiz e não tive consciência, fiz por ignorância, né? E não tive consciência, como é que isso vai ser bom vai ser alguma coisa boa eu lembrar? Então, o lembrar aqui, nesse momento é positivo, mas o que é mais importante a gente pensar, a gente precisa buscar esse lembrar. Não pode aceitar que esse véu é uma coisa linda, maravilhosa, que pode ser ad eterno. O convite é justamente isso. E como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso para ir diminuindo esse desconhecimento?
Evoluindo espiritualmente. E como é que evolui espiritualmente? Como é que evolui espiritualmente na concepção de vocês? Fala, gente, pode falar. Quando eu penso assim, eu preciso evoluir espiritualmente, eu tenho o quê? Fazer o amor perdoar. Fazer o amor. Estudar. Conhecimento, o que mais? Quando vem na cabeça de vocês e fala, nossa, eu preciso buscar uma espiritualidade. O que vem na cabeça? Eu estou querendo saber de vocês. Porque eu nem sei, né? Caridade. Vamos lá, tem mais coisa, tem bastante coisa. Entrar em contato com Deus. E de que jeito que você entra em contato com Deus? Encontrando a si mesmo. Essa é a parte mais difícil. Existem duas coisas que resumem, na verdade uma mesmo só, mas existem essas coisas que resumem tudo que vocês falaram. São duas coisas, mas uma é a mais importante. Uma é perdão. Porque se eu perdoo e vou para o outro lado, o que acontece? Eu vou sem carga. Quando eu perdoo, aquela caixinha que sai daqui e vai para lá, é uma caixinha, pense que é uma caixinha de material de limpeza. Quando você libera um perdão para uma situação, como se fosse uma caixinha cheia de material de limpeza, que vai usar para limpar aquilo que você, em algum momento, alguém lhe fez, vamos dizer, outra pessoa lhe fez, você feriu, você ficou zangado, você se chateou, você ficou com muita raiva. Isso é uma caixinha. Você mandou uma caixinha de raiva, você mandou uma caixinha de pensamento ruim para a pessoa, você mandou uma caixinha de tomara que aconteça alguma coisa com ela, porque é natural. Nós somos humanos e ainda às vezes nos pegamos fazendo isso, coisas de criança ainda, né? Mas quando você efetivamente perdoa, você libera mais uma caixinha. Toda vez que você pensa, libera uma caixinha. Vai uma caixinha diferente, com uma informação diferente. Chega lá e é matéria contra, é antimatéria com matéria. Sabe o que acontece? Uma mata a outra. Esse é o perdão. Então, o que você fez com aquela caixinha que estava lá, de raiva, de não sei o quê, de maldade, né? Que você estava se sentindo muito mal, carregando aquilo que você ia levar. Você evaporou com aquilo quando você perdoou. Então, não é que você foi bonzinho com o outro. Você liberou você mesmo de quando você for para o outro lado. Então, assim, eu quero tirar o véu do esquecimento. Eu quero me preparar num futuro da minha existência, da minha alma, do meu ser, e estar em outro momento e não precisar pagar coisas sem saber por que eu estou pagando. Ah, gente, Vera, mas isso vai demorar. Ok. Só que eu levo 80, vamos por lá, no máximo 100 anos aqui, vivenciando. É pequenininho o tempo. E quantas vezes, gente? Eu venho, faço, volto, venho, faço, volto, venho. Gente, você chega uma hora que você quer ver coisa diferente. Você quer ver uma arejada diferente. Você quer ver um ar diferente. Você quer ver pessoas diferentes. Assim, eu estou falando de uma forma bem didática. Então, chega uma hora que você quer mudar. E como é que você faz? Você começa desde já. Porque assim, se você vai você perdoa e fez essa caixinha, se aconteceu ao contrário e você fez alguma coisa, você está tentando exercitar o perdão. O outro, se você por alguma razão fez para o outro que se vire também para tentar aprender a perdoar. Porque cada um com o seu. Cada um com o seu. Agora, ele não vai perdoar? Ok, quando chegar lá do outro lado, a conversa vai ser outra. Você perdoou, você limpou uma coisa, mas você chega lá e encontra a Magali falou, desculpa, mas eu ainda não cheguei, estou muito pé da vida com você, por causa disso. Aí assim, vai depender de você virar e falar, ok, eu estou falando a grosso modo de uma forma bem didática, eu vou ter que voltar e refazer isso com Magali. Ah, você vai mesmo, porque você vai ter que passar o que eu passei. Mas eu só vou voltar e esquecer e tentar pagar de uma outra maneira, com outra situação,
se eu comprar essa raiva dela. Porque se eu fiz numa de ignorância ainda, não foi com a intenção da maldade, lembra que eu falo sempre do lance da intenção, da energia? Muitas vezes eu falo, poxa, pisei no tomate. Então não foi com a intenção. O que mata é a intenção de fazer, é a intenção de magoar, a intenção de ferrar o outro. Então, tudo isso vai pesar nessa balança da quantidade de caixa que tiver lá. Quando você bater, o daqui for embora para lá, olhar e falar, agora eu vou contar quanta caixinha. Esse caixinha para cá e esse caixinha para lá. É conta de mais e de menos. Ai, tem um monte de caixinha ainda para resolver. Não estão me cobrando. Magali passa torto, assim, olha torto, mas vai cuidar da vida dela e não vai me cobrar. Mas a minha consciência, dependendo em que situação eu esteja de evolução, eu vou me cobrar. Então, poxa, eu estou me sentindo mal. A Magali não está me cobrando para voltar a pagar o que eu fiz para ela. Ela já está mais evoluída. Ela está querendo dar para frente, apesar da dor comigo. Mas ela não está me cobrando. Mas eu, consciencialmente, posso me cobrar. Então, eu vou sempre ficar indo e voltando, indo e voltando. Então, quanto eu quero diminuir essas caixas do outro lado, as caixas pesadas? Essa é a conversa. Quanto tempo eu quero levar para ficar voltando sem me lembrar? E eu posso começar a me lembrar? Vamos ler a próxima. Não, essa é a resposta ainda. Vai lá. Em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Onde estaria seu mérito se lembrasse de todo o passado? Quando o espírito volta à vida primitiva, a vida espírita, lhe estende diante dos olhos toda a sua vida anterior. Vê as faltas que cometeu e que foram causa do seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Reconhece justa a situação em que se acha e busca, então, uma existência capaz de reparar a quem vem de transcorrer. Escolhe provas similares às de que não soube aproveitar ou as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento e pede a espíritos que lhe são superiores que o ajudem na nova empreitada que toma sobre si, ciente de que o espírito que lhe for dado por guia nessa outra existência se esforçará para levá-lo a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que incorreu. Tendes essa intuição no pensamento, exemplo, no desejo criminoso que frequentemente vos assalta, e a que instintivamente resistis, atribuindo as mais das vezes essa resistência aos princípios que recebeste de vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Essa voz, que é a lembrança do passado, vos adverte para não recairdes nas faltas de que já vos fizestes culpados. Na nova existência, se sofre com coragem aquelas provas e resiste. O espírito se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos ao voltar para o meio deles. Pois é. A gente estava falando assim de que como é que eu quero voltar e a condição que eu quero voltar. Então, assim, existem aqueles que não se lembram nunca de nada. Nunca de nada. Parecem a situação de zumbi, que apenas está aqui caminhando sobre a terra como zumbi. Existem aqueles que estão já um pouquinho mais pensando a respeito de que não é só corpo. Existem aqueles que já estão mais, digamos assim, já tendo uma noção maior e se sentindo, né, tendo a sensação efetiva de que não é só o corpo. Então, a partir desse e para um outro mais evoluído, é que nós temos tudo ao mesmo tempo vivendo junto. Todos esses
a gente precisa pensar que, quando eu falo, qual é a possibilidade de que você comece a lembrar? A gente já pode lembrar? Lembra que eu falei agora? Pô, a gente já pode começar a lembrar? Pode? Claro que pode. Tem gente que lembra total? Tem. É raro ainda. Dá para se contar ainda o número de pessoas nessa humanidade atual que vira e fala, eu lembro de uma vida assim, de uma vida assada, de uma vida assada. Quem conhece aquele rapaz, é espanhol, esqueci o nome dele, Miguel de Stefano, meu Deus, me lembra aí. É um garoto, agora já fez 30 anos, ele se lembra, o nome dele hoje é conhecido como El Recordador. Ele lembra há 12 mil anos atrás. Ele lembra da vivência dele no Egito. É sofrido para ele, porque quando ele começou, ele tentou tirar a vida várias vezes, porque era maluco. Ele se via em situações, imagina, 12 mil anos atrás. Então ele vê várias vivências dele. Ele quase enlouqueceu. Hoje ele direcionou tudo isso, canalizou toda essa energia para um trabalho maravilhoso que ele faz para o planeta. É maravilhoso, ele faz para o mundo inteiro. Então, assim, existem pouquíssimas pessoas que têm essa lembrança. Agora, tem um grande número hoje já que tem grandes intuições, que a gente fala assim, que tem intuições, sabe? Aquela sensação que vem, que você já viu, que você já viveu, que você já conheceu, lugar que você chega e fala, ai, que estranho, parece que eu já estive aqui. Não tem, gente? Isso é comum hoje para muita gente. Ai, fulano você conhece, fala, nossa, dá a impressão que eu conhecia você há tanto tempo. A conversa flui. Por quê? Isso é resquício de lembrança. Já. É resquício de lembrança. Agora, mas eu só tenho até aí. E dormindo? Sonha? É possível. Claro que lembra que eu falei? Mistura tudo ainda. Mas às vezes a gente tem sonho lúcido. Quando a gente tem sonho lúcido, é porque simplesmente o nosso perispírito deu a saidinha daqui, encontrou quem conhecia, trocou velhas conversas, né? E conversa que eu digo é telepático, né? Porque ninguém fala, né? É só pensar. E isso acontece, isso é muito comum. Isso é muito comum. E aí eu vou falar para você, mas eu não tenho nada disso. Como é que eu posso começar a desenvolver? Aí vem aquela coisa, mas só vai lembrar quem é médium. Não, quem é médium é mediador de outro. Quem é médium é mediador de outro, é um canal para que outro possa estabelecer a comunicação aqui. Ponto. Então ele tem a condição biológica dele, para isso nasceu assim, veio com essa condição. Ok? Mas isso é uma outra coisa que eu estou falando. Porque muitas vezes o médium mesmo, que tem uma ostensividade, que tem essa clarividência, que tem a percepção, ele muitas vezes, ele tem para nosso amigo que está aqui e para quem está aqui na minha frente. Não é para ele. Ele é mediador, por isso é médium, ele está no meio de uma situação. Agora, a intuição, a situação e busca uma existência capaz de reparar, é porque quando ele vai para o outro lado, quando a gente vai para o outro lado, mas vai com condição melhor, eu chego lá e eu não preciso que a Magali me aponte e fique no meu pé dizendo, você fez isso, você me sacaneou, você me fez sofrer. Não precisa. A Magali pode estar tão mais consciente, mais evoluída, que ela olha para mim e diz, não quero nem chegar perto, porque não faz bem para mim. A minha frequência, porque o que eu fiz ela sofrer, mas ela não, ela está cuidando da vida dela. Ela não quer simplesmente, como fala, quando a gente quer revidar. Não. Mas se eu estou numa condição consciencial também evoluída, eu vou virar e falar, não vou me sentir bem. Sabe aquela coisa? Eu não me sinto bem de estar aqui, perto, no mesmo espaço em que ela está. Lembra que eu falo sempre da frequência, da vibração?
Não é porque alguém vai falar, o Jesus vai falar, ou o Deus que vocês imaginam, pessoa, você não pode ficar aqui. Não tem isso. Porque vibracional eu não vou conseguir ficar no mesmo ambiente que ela. Eu vou ficar incomodada. Como? Que matéria? De que maneira? Não sei, mas eu não vou ficar. É aquela lance da tribo. Eu vou ficar onde eu tiver gente mais parecida comigo. Ainda. Magali já está mais em paz. Porque por mais que eu tenha feito, mas ela já está mais. Ela já não guardou a caixinha da raiva. Lembra que eu falei? A caixinha dela está liberada. Então a questão agora é: posso desenvolver isso? Posso, porque eu tenho ajuda. Se existe ajuda que enquanto espírita, enquanto alguém que veio de várias religiões que eu passei, e hoje eu falo com vontade, se alguém pergunta, eu falo, não tenho religião, não é isso que me faz. Eu não tenho titularidade de religião, não quero que ninguém me rotule como A, como B, como C, como espírita, eu não quero. Por quê? Porque isso só me fez chegar até aqui. O que vai me pôr mais para frente? Não sei também. Então eu sou extremamente grata, porque tudo que eu pude pegar de todas e que me fez melhor, eu levanto a mão e agradeço e bato palmas. Por quê? Porque é o único que hoje que eu tenho a nítida certeza no coração, porque eu também não posso provar para ninguém, eu só posso dizer o que sinto, é de que cada um de nós temos alguém que diz, o camarada, você não está só, eu estou aqui por perto. Sabe aqueles comprometimentos de agora vai você, depois vou eu, entendeu? É assim, então ninguém está só. A única que a gente pode efetivamente confiar é naquele que vira para a gente e fala assim, ó, vai lá, se você não der conta eu vou de vez em quando lembrar, vou dar um jeito de lembrar você. Mas fica atento, viu? Porque se eu ficar falando e você não escutar, não vai adiantar. E de que jeito que ele fala com a gente? Que é o nosso mentor, nosso anjo da guarda, dê o nome que quiser, seu amigo, sei lá. Enfim, isso não importa. Mas de que maneira? Eu preciso saber escutar. E de que jeito que eu escuto? Diminuindo a quantidade de caixinha que eu mando para o meu espírito. De que forma? O que você está pensando? O que você faz com o pensamento? O que você faz com as suas emoções? O que você faz com o seu sentimento? Quando vem a raiva, você faz o que com ela? Você dá na cara de um? Ou você pega essa raiva e transfere ele para outra coisa? Raiva é ruim? Não. Raiva é bom. Raiva dá força física. Então transforma ela. Vai fazer qualquer coisa que use a força física. Depois que você fizer isso, passou a raiva. Ou seja, você transmutou uma emoção que poderia ser ruim, a caixinha, você transformou. Nessa caixinha que você manda transformada, ela limpa um monte de caixinha ruim que você tinha por lá. Aí na próxima, alguém foi, passou, nem me olhou na festa. Tô chateada. Aí fica remoendo, fica remoendo, fica remoendo. Sua vibração cai. Quem chega perto de você? Quem também está na mesma vibração. Chateado, triste e pé da vida. Olha, você para falar aqui para não te sozinha. Ela tá, eu também tô. Aí fica uma maravilha, né? E aí o que você está sentindo fica o dobro. E aí você não sabe. Tô até com falta de ar. Claro, é o biológico que vai sentir tudo isso. E aí tá o grande segredo para começar a diminuir as caixinhas e começar a ficar esperto para poder ter mais lembrança. E aí, quando a gente tem lembrança, a gente já tem melhor o que você vai fazer. Que você faz baseado naquilo que você vai lembrando. E isso não é uma lembrança clara, mas é uma intuição. Como é que você faz isso? Fala menos, escuta mais, respira mais. Presta atenção se você está respirando. Não é sobreviver. Não. Para durante o dia, faz. Nesse momento que você faz isso, dá aquela parada, pensa, não é só oxigênio. É Deus, porque Ele está em tudo e em todos. É como se falasse,
Preciso de força. E sinta essa força com você. Sinta essa força com você. É isso que faz a diferença. Você passa e diminui o falatório no cérebro, na mente. Deixa ela mais limpa. Porque aí seu amigo vai falar, acho que é melhor você não fazer isso. Aí você fala, nossa, eu não sei, eu estou pensando que acho melhor não ir lá. Não vá. Porque quem falou foi o seu eu, seu espírito. Achou um jeito de avisar você que o caminho que estava fazendo não estava legal. Você ia sofrer depois. Entendeu, gente? Então, é aprender a ouvir. Aprender a relembrar. Essa lembrança não é alguém que vai chegar e falar, agora você vai lembrar de tudo quando encarnar. Não, é você que vai se virar para aprender. Aprender a usar a ferramenta que você tem a seu favor. Só isso. E aí, quando a gente fala, nossa, eu aprendi porque meus pais me ensinaram direitinho, por isso que Aí ele fala assim que criminosos, né? Não, mas na época era criminosos, né? Hoje não, mas digamos assim, a gente quer fazer um ato que não é muito legal. Aí vem aquela sensação, você fala, estou sentindo que, né? Respirou, aí vem aquela sensação para não fazer ou fazer diferente. Você fala, não, é porque eu tenho essa índole porque meus pais me ensinaram. Ok, eles fortaleceram uma índole que você já tem. Lembra das crianças que eu falei? Quem estava aqui quando eu falei das crianças? Que criança, você segura, mas aí depois, aos 15, 16, ela vai mostrar índole. O que ela tem dela. Então, o índole pode ser reforçado ou pode ser reprimido, segurado pelos pais. Mas quem vai fazer o mal é sua índole ruim ainda, que vai sobressair. Ou eu estou aprendendo a ouvir para fazer o melhor. Então, você está aprendendo a acessar esse esquecimento. Você entende? Acessar, você precisa aprender a acessar. Mas não dá sim. Dá sim, dá trabalho, mas dá para acessar sim. Dá para acessar. É só a gente querer. E a gente se disciplinar e ter a certeza que tem alguém por perto dizendo, ei, puxando assim, escuta o que eu estou falando. E você lá fazendo como você quer. Para, respira. Não dá no primeiro impulso para responder. Eu sei que às vezes vem assim para dar uma resposta a alguém. Vem aquele bolo assim. Pega o bolo e engole. Engole o bolo. Respira. É melhor você engolir o bolo agora do que você voltar lá e falar, pelo amor de Deus, tem uma lista ainda para resolver. Se existem opções melhores, né? Depois eu coloco um videozinho no final, que é o véu do esquecimento, bem bonitinho. Vamos ler mais esse. Nos mundos mais elevados do que a Terra, onde o que os habitam não se veem premidos pelas necessidades físicas, pelas enfermidades que nos afligem, os homens compreendem que são mais felizes do que nós. Relativa é, em geral, a felicidade. Sentimos-la mediante comparação com o estado menos ditoso, visto que, em definitivo, alguns desses mundos, se bem melhores do que o nosso, ainda não atingiram o estado de perfeição. Seus habitantes devem ter motivos de desgostos, embora de gênero diverso dos nossos. Entre nós, o rico, conquanto não sofra as angústias das necessidades materiais, como o pobre, nem por isso se acha isento de tribulações que lhe tornam amarga a vida. Pergunto então, na situação em que se encontram os habitantes deste mundo, não se consideram tão infelizes quanto nós, em que nos vemos e não se lastimam da sorte, esquecido de existências inferiores que lhes sirvam de termos de comparação? Entenderam a pergunta?
Sim. Resumindo, a pergunta da dúvida era: pois, se existem mundos mais elevados, lugares onde já estão mais elevados, mundos, né? Orbes, eles quis dizer aí, e tem também, como é que estão eles com relação a nós? Eles também esquecem, né? Essa foi a pergunta. Por quê? Porque a referência que nós temos é o que nós vivemos, é o que nós sabemos, lembramos agora. Então, a pergunta foi essa. Então, assim, na situação em que eles encontram, se já estão mais evoluídos, se o orbe é mais evoluído, eles também têm essa questão de existência esquecida, né? Cabem aqui duas respostas distintas. Há mundo entre os de que falas, cujos habitantes guardam lembranças claras e exatas de suas existências passadas, mais evoluídos, ou seja, em outra frequência vibracional. Esses compreendes que podem e sabem apreciar a felicidade que Deus lhes permite fluir. Outros há, porém, cujos habitantes, achando-se, como dizes, em melhores condições do que vós na terra, não deixam de experimentar grandes desgostos, até desgraças. Esses não apreciam a felicidade que gozam pela mesma razão de não se recordarem de um estado mais infeliz. Entretanto, se não a apreciam como homens, apreciam-na como espíritos. Então, essa pergunta aqui, já que a gente, né, na nossa condição, a gente não lembra, assim, efetivamente, clara, né, tipo que a gente fez ontem, então a gente não lembra, fez ontem, que eu digo ontem de ontem mesmo, né, de domingo, e é a mesma coisa, a gente não lembra da vida passada, a pergunta da época foi justamente isso. E nos outros lugares, já que fala que tem um monte de orbes, outros mundos, acontece a mesma coisa? É essa a pergunta que foi. Como é que eles lidam com isso? Essa foi a pergunta. A resposta da espiritualidade foi a condição que deu para responder na época. Eu, particularmente, eu li, reli, fui buscar em outras leituras e o que vocês acham disso? Porque, assim, como saber se a gente vem falando que a condição humana é a última experiência enquanto matéria? Lembra que eu falei? Por que eu falei aquela historinha no começo? Do tempo, do Homo erectus, Homo sapiens, o conhecimento. Lembra que eu falei, gente? Não dá para esquecer isso. Porque essa é a história nossa. Essa é a nossa história. Não temos como fugir disso. Então, assim, e eu estou falando não temos como fugir disso porque hoje, cientificamente, estão provando muitas coisas. Muitas coisas. Eles só não conseguem falar que a matéria escura é alguma coisa relacionada a uma inteligência suprema. É isso que não consegue falar. Que a matéria escura é a que dá possibilidade de existir a experiências da dualidade. É isso só que não consegue ainda falar. Mas muita coisa está comprovada. Então, essa informação, essa resposta não cabe. Primeiro, não existe, se a gente fala que vem vindo de uma história, não existe uma formação biológica igual em outro lugar. Se não existe a mesma situação do cérebro. E está entendendo agora por que eu falei tanto? Por que eu estou colocando as duas situações juntas, que eu falei da história? Nossa, porque não tem como separar. Então, isso daqui de dizer, há mundo entre os que falas, né, que ele perguntou, cujos habitantes guardam lembrança clara e exata de suas existências passadas. Não é mundos, orbes. É dimensão. São coisas diferentes. Uma coisa
é o mundo. Mundo orbe. Mundo orbe que eu digo é Terra, planeta, Plutão, Saturno. Isso é orbe. E depois disso a galáxia. É isso, mundo. A outra coisa é dimensão. Em Saturno tem a sua dimensão vibracional em volta. A Terra tem a sua dimensão vibracional que vibra. Você entende? Então, é nessa condição, que não é mundo, mas dimensão, ok. Mas aí ele já está vivendo como espírito. Ele lembra das condições passadas dele naquele mundo. Mas não sei, e aí não está provado, e eu também não sei dizer a vocês, se ele tem lembrança de quando ele veio de Capela. Lembra que nós falamos? De exilados de Capela? Então, se eu estou sem corpo, eu estou vivendo numa dimensão diferente, digamos que a quarta dimensão, que não é mais, tem essa dualidade, que do lado de fora do planeta, mas vinculado a uma vibração planetária. Ok? Só que não é mundo, é apenas dimensão. Nesse momento que eu estou fora, eu não sei dizer a vocês. Essa é a grande discussão. Será que a espiritualidade tem lembrança total do que aconteceu com ele antes, enquanto espírito? Não sei. Enquanto espírito que eu digo é em outros lugares que ele já vivenciou. Lembra que eu falei que em Capela não tínhamos esse corpinho, esse cabelinho, essa perninha? Que éramos o quê? Demos. Demos como se fosse uma forma humanoide biológica misturada com uma parte mecânica. É engraçado falar isso, mas é verdade. Ou vocês acham que sempre foi desse jeito? É esquisito? É. Mas essa é a nossa história. E é importante que a gente se atenha a isso, porque daí a gente começa a se desprender mais fácil dessa vestimenta. A gente começa a ver isso como uma vestimenta da vez. Porque a gente teve outras vestimentas e vamos ter outras. Certo? Então aqui não é mundo, seria mais vibração. Outra eu coloquei aqui. Apreciar a felicidade que Deus lhe permite. Lembra que eu falei? Deus não permite, não é que permite ou deixa de permitir alguma coisa. Ele deu a condição que você estiver dentro daquele patamar evolutivo, você tem total liberdade. Dentro daquele patamar, você tem total liberdade de escolha. Dentro daquele. É igual você pôr a criança dentro de um cercadinho. Você põe ela num cercadinho, um monte de brinquedo. Ela tem o livre-arbítrio para deitar, para levantar, para ficar sentadinha, para brincar com o brinquedo. Ela tem livre-arbítrio para sair dali, do cercadinho? Não. Então, por isso que as pessoas falam, o livre-arbítrio é relativo. É isso mesmo. Porque não pode dar um livre-arbítrio para quem não tem condições de sair ainda do lugar. Ele não sabe o que fazer. Você vai dar o livre-arbítrio para a criança, vai direto com a mãozinha na tomada. Ela só tem dentro do cercadinho. É o que está acontecendo com a gente. Mas é castigo? Não. Você disse, eu vou lá, enquanto espírito, vou lá para fazer essa experiência. Como? Como partícula do grande Deus, seja lá o nome que você quiser. Então, esse daqui, outros há, porém, cujos habitantes, achando-se, como dizem, melhores condições do que vós. Existem habitantes, existem orbes mais evoluídos? Existem. Mas a forma e a vivência é essa? Não é, gente. Não sabemos. Alguém pode dizer com toda certeza que é assim, que é assado? Não, não pode. Muitos estão dizendo N coisas. Muitas pessoas têm condições de já entender um pouco mais. Mas a gente não pode hoje simplesmente dizer é isso. Não se bate martelo, porque não existe a verdade absoluta. Existe a verdade do momento, existe a minha, existe a sua, que podem ir convergindo para alguma coisa. Então ninguém está totalmente certo e ninguém está totalmente errado. É você que vai encontrando as respostas. Agora, mundos há com mais evoluídos? Ok. Mais evoluído em quê?
Ah, eles não são evoluídos, eles são evoluídos moralmente. Mas o que é ser evoluído moral? Se a gente está falando que a gente está aprendendo a lidar com a emoção agora, eles podem ser mais evoluídos com tecnologia, com conhecimento, até mesmo com amor. Mas pode não ter a dualidade que nós temos aqui. A dualidade de noite, claro, escuro, sabe? Não ter essa dualidade de ser o claro e escuro, o bem e o mal, né? Então, mas não, nunca pode ter a referência nossa, falar, ai, do outro mundinho é assim, desse jeito, eles são, oh, não são. É só uma chamada de atenção a vocês. Eu vou parar aqui e deixar para o restante depois. Vão procurar, eu recomendo a vocês, procurem a palavra na internet, nos livros, aonde vocês quiserem. O que são anjos. Ponham na internet. Como é a visão anjo? Põe essa. Sabe por que eu falo isso? Porque a gente precisa deixar de ser a criança que sempre teve a crença. Eu acredito nisso. Ai, eu não posso pensar diferente porque eu tenho medo de Deus me punir. Opa, cuidado. Tudo que você crê, você é. Exatamente. Você é o que você crê. Então, por isso eu falo, procurem saber. Nada contra nenhum anjo, mas toda figuração que nós temos é resultado religioso, de história, de foi colocado, foi elaborado para ser desse jeito. Então, são anos, vivências iguais. Então, busquem, vai procurar saber. Vai procurar saber. Até mesmo para quê? Para libertar a sua forma de pensar. Porque assim você tem liberdade, não mais medo. Medo trava. Medo trava. Medo você fica à mercê do outro, do obsessor, daquele que não gosta de você, do sistema. Então, medo. Se existe uma coisa que é bom a gente colocar como prerrogativa na vida é quero perder o medo. Por que tenho medo? Então vá saber. Então a ignorância traz o medo. Tudo que a gente descobre é apreendido pelo coração. É como se o Espírito falava, ok, lição aprendida, passa para a próxima. Então ponham isso como uma coisa importante, principalmente relevando que essa era aquele momento espírita. Pode ser até que somos nós mesmos que demos respostas assim, que era dessa maneira que a gente entendia, mas não é assim. Os mundos fora são completamente outra história. Então vão atrás de aprender da história. Eu vou pôr um videozinho muito legal sobre lembrança, que é bom, é uma lembrança boa, de uma menininha. Vocês vão. Aí a outra semana a gente termina. É liso. Melhor. Deixa eu ver se eu consigo aqui, gente. 2 segundos só para. Um dos casos. Acho que esse aqui. Ver se tá no coisa já? Não, né? Vou projetar. Isso.
Interessante, não é? Lembrar assim é bom, lembrar só da bonequinha e tal. É legal, né? Então, assim, olha que oportunidade linda que a menininha teve, né? De a irmã, talvez a menina, talvez ela precisasse ter paz. A irmã, né? A que foi, precisasse ter paz e também, talvez, a saudade própria da própria irmã. Então, se imagine, enquanto criança, ela foi levada até essa situação e depois nunca mais lembrou de nada. Olha que interessante. Ela é americana, nunca mais lembrou de nada. Eu fui pesquisar, é efetivo esse caso, é real. Né? Esse caso, ela já está bem velhinha, essa pessoa, e nunca mais ela lembrou de nada. Não é médium, não trabalhou com isso, não é nada. Ela teve a possibilidade de lembrar, por alguma razão. É isso que eu falo sempre para vocês. Dá para explicar tudo o que a gente faz, o porquê do que a gente faz? Não dá. É somente cada um realmente cada um é um mistério, porque cada um de nós tem a sua história de como ela vai se desenrolar nessa encarnação, na outra. A cortina fluídica dela não tinha, o véu não estava só aparecendo, estava escancarado, né? Estava literalmente escancarado. Agora, o mais importante, que a gente é bom guardar disso. Para a gente terminar, outra vez tem 3 perguntinhas só para terminar, e mais um vídeo. Mas assim, é positivo, com certeza, não nos lembrarmos. Mas não é porque é positivo que devemos sentar confortavelmente e falar: tá boa essa vidinha, deixa assim como está. Não. É sua obrigação e sua responsabilidade. Sua não, é nossa. Responsabilidade de tomar a vida na mão e dizer: o que eu sou? Por que eu faço parte dessa humanidade? O que eu estou fazendo desse jeito, vivenciando tudo isso? Para que serve? Essas são as perguntas que não pode morrer. Não é só a pergunta de como que eu vou pagar o boleto amanhã. Que é esse só que a gente está pensando. É como eu vou pagar a boleta, como eu vou cozinhar, como é que eu vou ver meu amigo, não é assim? Essas são perguntas importantes, mas mais importantes que isso. Uma vez por dia, respire e lembre. Vai fazer bem para mim eu lembrar as coisas, pelo menos para fazer correto e melhor. Para escutar o meu mentor, para que eu escute o meu espírito dando um toque, eu preciso silenciar a minha mente. Deu raiva? Respira, transforma em energia. Deu tristeza? Vai ler, vai fazer alguma coisa que te tire daquilo. Pense sempre, não quero companhia desagradável. Se você cair e a companhia desagradável vai chegar, não é porque ela é maldosa, porque ela só quer companhia. O obsessor é ruim. Não, ele só quer companhia. Ele é ruim, ele está mal, ele quer ficar perto de alguém, ele não sabe que ele vai deixar você mal também. Mas você sabe. Então você tem a obrigação de pegar isso na sua vida. Eu vou pedir para o padre me benzer. Não pode até resolver naquele momento, naquele minuto. Mas você sai e vibrou diferente, não adiantou nada. Responsabilidade é nossa, é nossa. Os outros podem nos ajudar, mas a responsabilidade é totalmente nossa. Ok, gente? Muito obrigada. E aí, a semana que vem, a outra daqui um mês. Vamos terminar